O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois, e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30. No sentido vulgar, o escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto e alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso. Sua reputação seria diminuída entre os homens. Contanto que suas maldades sejam ocultadas, isso lhes basta e sua consciência fica tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caídos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho, e precisamos compreender o seu alcance. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal e porque árvores ruins dão os frutos ruins. É preciso, pois, entender com estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que exista para eles a obrigação de praticá-lo. É necessário que se sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos, pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos males acabam por compreender, e, somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal
e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá, e, se desaparecesse, Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que toda a humanidade fosse transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos evoluídos, de onde o mal foi excluído, e assim será o estado da Terra, quando tiver progredido o suficiente. Mas, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de morada, de exílio e de lugar de expiação para espíritos imperfeitos, rebeldes, que permanecem no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre mal. Portanto, aquele que serviu, de algum modo, de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma provação para o pai que o suporta. Talvez esse pai tenha sido o mau filho que fez seu pai sofrer e que está sofrendo como se fosse a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por proceder assim, e por sua vez poderá ser castigado, tendo filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Afirmativa energética, que seria um absurdo se tomada ao pé da letra. Significa simplesmente a necessidade de destruir, em si, todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É preciso arrancar o coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a sua mão cortada, antes que essa mão lhe sirva de instrumento de uma ação má. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo dá.